A indústria da vigilância é uma das indústrias que mais cresce. E quando nós falamos de indústria da vigilância, nós falamos de todos aqueles aparatos, de todas aquelas coisas que nós compramos para nos sentir mais seguros. Acredito que, se não todos, quase a maioria dos carros que nós usamos tenham um sistema de alarme. E a gente, quando sai, quando a gente deixa o nosso carro, a gente tem o cuidado de ligar o alarme. Boa parte das nossas casas, certamente, também tem algum tipo de proteção de alarme, se não um alarme físico, mas nós instalamos as cercas elétricas, nós instalamos sistemas de segurança e assim por diante. Nós queremos nos sentir seguros e estas coisas nos fazem seguros. Grande verdade é que cada vez mais nós somos prisioneiros destes lugares, dessas coisas que nós construímos. Mas ainda assim, essa vigilância, ela nos dá um sentido de segurança. Quando nós escutamos a palavra de Deus, como hoje nós ouvimos, quando nós ouvimos esta literatura ou esta parte da Escritura que fala do Apocalipse, a imagem que nos vem à cabeça é a imagem de final, de destruição, até da vingança de Deus. Há 2 anos atrás, quando começou a pandemia, quase 2 anos atrás, quando começou a pandemia, a primeira coisa que se falou que era uma praga de Deus. Deus estava corrigindo as coisas, estava mandando uma praga para corrigir as coisas. Como se Deus fosse vingativo, como se Deus fizesse vinganças, e como se nós fôssemos capazes de competir com Deus numa situação assim. O grande fato é que a palavra de Deus não é uma palavra de ameaça, mas uma palavra que nos chama a atenção para as consequências das coisas que fazemos e para as consequências da forma como nós vivemos a nossa vida. Como nós não queremos pensar nas consequências do que nós fazemos, fica muito mais fácil atribuir e dar a culpa a alguém. É Deus que está fazendo isso, quando na realidade nós não vemos aquilo que nós fazemos, ou nós não pensamos realmente nas consequências daquilo que fazemos. Muita gente vai vivendo esta vida como se ela fosse uma vida que vai passando, uma sucessão de acontecimentos, uma coisa depois da outra, e não para refletir, para pensar: o que eu estou fazendo da minha vida? Como eu estou vivendo a minha vida? Quais são as consequências daquilo que eu faço? E isso em relação a todas as atitudes, tudo aquilo que nós fazemos. É não pensar naquilo que nós fazemos. E a vida parece que vai acontecendo. E justamente a palavra de Deus, ela vem nos chamar a atenção sobre a importância desse pensar os acontecimentos da vida. A primeira leitura, ela começa dizendo, do livro de Daniel, ela fala deste acontecimento que é um acontecimento de dor, de sofrimento, de angústia. Mas logo em seguida ela já diz, não é simplesmente a angústia, mas o povo de Deus, esse povo será salvo. Não simplesmente porque é um povo escolhido, porque é um povo protegido. Não é uma predestinação deste povo em relação aos outros, mas sim a consequência daquela escuta da palavra de Deus. É um povo que escutou aquilo que Deus falou. É um povo que escuta na vida aquilo que Deus fala. É um povo que está atento à palavra de Deus e sabe que tudo aquilo que faz tem consequências, positivas ou negativas, mas tudo isso tem consequência. E exatamente porque esse povo escuta a voz de Deus, esse povo tem discernimento dos acontecimentos da vida. Nós não precisamos ter medo de Deus, nós não podemos ter medo de Deus, nós não podemos querer ficar distante de Deus por medo. Tem muita gente que vive a sua vida com medo de Deus, então Deus parece aquele que castiga, que está distante,
quando na realidade Jesus nos apresenta o Deus que é Pai e que se aproxima e que em Jesus Cristo assumiu a nossa natureza humana para falar conosco. É uma palavra que vem ao nosso encontro e é uma palavra que nos chama à conversão. Por isso, aquilo que Jesus falava não é uma palavra de medo para nos causar pânico e para que fiquemos observando os acontecimentos para saber quando será isso ou será aquilo. Nós não precisamos disso. É interessante, quando vai chegando o final do ano, começam aqueles adivinhos, começam aquelas pessoas que fazem previsão. Olha, neste ano vai morrer uma pessoa importante. Todos os anos morrem pessoas importantes. Nesse ano vai morrer um cantor ou um ator. Todos os anos morrem. E nunca se sabe exatamente quem é. Mas depois que passa, tem sempre aquele que adivinhou todos os fatos. Por que não falou antes? Por que não fez a previsão antes? Porque ninguém pode fazer isso. E se nós alimentamos a nossa vida, e se nós ficamos esperando as coisas assim, nós também não vamos ter resposta. Então não é para isso que serve a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus serve concretamente para orientar a nossa vida, para nos dar um auxílio naquilo que são as tomadas de decisões da nossa vida. Porque de fato, ninguém de nós pode controlar as coisas. Nós estamos há 2 anos sem saber muito bem os rumos dos acontecimentos. Nós estamos há 2 anos sem saber o que fazer em certas situações, em certas circunstâncias. E nós estamos buscando viver cada dia nesta procura, de respostas. Mas o povo de Deus, ele tem uma resposta definitiva. E esta resposta definitiva é a voz de Deus. Por isso, nós não precisamos ficar preocupados com o que vai acontecer, mas nós precisamos ter preocupação com o que está acontecendo com a nossa vida, como nós estamos vivendo a nossa vida, e o que nós estamos fazendo desta vida, que é um presente, que é um dom de Deus. E por isso, se nós vamos vivendo assim, se nós vamos fazendo as coisas desta maneira, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ficar assustados. A vigilância não é simplesmente uma proteção como nós colocamos na nossa casa ou no nosso carro, mas a vigilância é para saber se nós estamos atentos àquilo que Deus nos fala, e Deus nos fala todos os dias de muitas formas. Tenhamos os nossos ouvidos atentos para a voz de Deus, para sabermos discernir os acontecimentos da nossa vida. Sejamos coerentes com esta palavra que nós ouvimos. Sejamos coerentes com a Eucaristia que nos alimenta. Esta é a vida cristã. E é para isso que Jesus fala ao seu povo, que Jesus chama à conversão. Conversão é um caminho que nós sempre precisamos percorrer. Não por medo de Deus, mas justamente por nos encontrarmos com a sua misericórdia e com o seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.